Bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos e todas. Hoje nós vamos falar da última igreja da nossa série, as igrejas primitivas, né? As nossas viagens durante a pandemia para as igrejas primitivas, para conhecer, embora um pouco, né, superficialmente. Depois nós podemos aprofundar esses estudos sobre as igrejas primitivas, mas porque nós queremos uma dinâmica, algo rápido para que você possa ver, então era um pouco superficial, mas depois nós nos aprofundaremos nesses estudos em nome de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver a igreja de Laodiceia, igreja amada do coração do Senhor Jesus, mas que está dando muito trabalho, né? Vamos orar, irmãos e irmãs. Abra primeiramente Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos orar. Deus maravilhoso, santo e poderoso é o teu nome. Nós queremos te louvar nesta manhã. Nós queremos te bendizer, glorificar o teu santo nome. Senhor, nós queremos te pedir que a tua graça seja sobre nós, que a tua graça seja sobre a tua amada igreja, que a tua graça seja sobre o teu povo, sobre as famílias, sobre cada vida, Senhor. Que o Senhor nos ilumine nesta manhã, para que nós possamos, ó Deus, de bom grado, recebermos, Senhor, a Tua palavra em nossos corações e que esta palavra, ó Deus, possa produzir vida em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque és morno e não, nem é morno e nem quente. Aliás, tu és morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos e irmãs, a igreja de Laodiceia é uma igreja que Jesus ama, mas é uma igreja muito próspera financeiramente, materialmente falando. É uma igreja popular e muito satisfeita com sua prosperidade e orgulhosa dos seus membros ricos. Mas o que acontece? A religião deles era apenas uma simulação. Então esse povo que, claro, né, a igreja de Laodiceia estava inserida na cidade de Laodiceia, e Laodiceia se destacava por 4 características. Era um centro bancário e financeiro, era uma das cidades mais ricas do mundo, né? Ela era tão rica que
que ela não sentia necessidade alguma de Deus. Então era autossuficiente. Então em Laodiceia também produzia-se uma lã especial, famosa essa lã no mundo inteiro. E também um centro médico, que ali fabricava-se um colírio milagroso, tanto para olhos quanto para ouvidos. Então fabricava esses ungüentos milagrosos. E em Laodiceia também havia um centro de formação, né, de médicos. Era uma cidade assim muito importante. E os membros das igrejas eram as pessoas, né, desta cidade, orgulhosas, vaidosas por suas riquezas. Outra característica de Laodiceia é que vamos supor, ficavam as três cidades mais ou menos alinhadas: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então, enquanto que as águas em Colossos as águas eram frias, em Hierápolis as águas eram quentes. Então misturava-se as águas frias de Colossos com as águas quentes de Hierápolis, e o que acontecia? As águas de Laodiceia eram águas mornas, fluíam águas mornas. Então Jesus aproveita, né, essa característica ali para poder falar ao coração dessa igreja, para poder exemplificar essa igreja aquilo que está acontecendo com ela. Então Jesus, ele pega os elementos, né, que são comuns àquela igreja, para poder falar com ela de forma direta, de forma compreensiva. E é interessante que Jesus ele repreende essa igreja com muita força, com muita ênfase. Mas Jesus ele repreende porque ama. Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Então Jesus, ele não está preocupado com quanto de riqueza nesse mundo nós vamos ter, com as coisas que nós vamos ter. Isso é coisas desse mundo, é coisas supérfluas desse mundo. Mas Jesus está preocupado, irmãos e irmãs, onde nós vamos passar a nossa eternidade. Enquanto muita gente está preocupada em acumular riquezas nesse mundo, Jesus, ele veio ao mundo para nos resgatar. Ele veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Ele veio ao mundo para que nós tivéssemos a vida eterna. E por mais, irmãos e irmãs, que nós possamos prosperar materialmente nesse mundo, a palavra nos recomenda a não pôr nessas riquezas o nosso coração. Então, qual é o problema da igreja de Laodiceia? É eles serem ricos? É eles possuírem dinheiro? Não, irmãos e irmãs, não era. O problema não é a gente possuir o dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. A igreja, ela perdeu todo o seu fervor espiritual, todo o seu amor por Jesus, porque o dinheiro estava possuindo aquelas pessoas. Então, ao invés deles adorar Jesus com todo fervor, eles tinham se tornado apáticos. Então Jesus está dizendo que a pior coisa, irmãos e irmãs, é você se tornar apático, é você se tornar morno. Então muita gente acha e tem medo do fervor espiritual, pensando assim: não, eu vou parecer uma pessoa emotiva, vou parecer alguém assim, né, que sei, como diz assim, emocional demais. Mas a gente não pode confundir fervor espiritual com emocionalismo.
O emocionalismo é como fogo de palha. Agora, a apatia, a frieza, irmãos e irmãs, não é justificável diante de um Deus tão grandioso, diante de um Deus tão tremendo. Então, nós não podemos confundir fervor espiritual com fanatismo. Então tem gente que tem medo, né, de demonstrar fervor espiritual, de buscar o fervor espiritual e se tornar alguém fanático. Mas não é muito diferente, irmãos e irmãs, porque o fervor espiritual é aquilo que permanece, é aquilo que nos leva para frente, aquela paixão que nos leva à frente, que nos faz ganhar vidas para o Senhor, que nos faz fazer a obra dele com alegria, fazer a obra dele com determinação. É aquilo que nos move, sabe, inteiramente para fazer a vontade de Deus. Esse é o fervor espiritual, a paixão. Então o fanatismo é algo bobo, algo sem fruto, algo que é só, como diz, fogo de palha, né? O Wesley dizia assim: olha, eu não tenho medo que a igreja metodista, ou que o movimento metodista deixe de existir, né, na Europa, na Inglaterra, em toda a terra. Eu tenho medo que ela exista em forma de uma seita morta, sem o poder de Deus, sem a vida de Deus. Então, fervor espiritual é a vida de Deus em nós, é a glória de Deus em nós. E não há nada de errado, irmãos e irmãs, em sermos pessoas entusiasmadas, pessoas vivas, pessoas cheias de alegria em servir ao Senhor. O que é errado é nós termos só algo sentimental e algo que passa com qualquer coisa. Não, o entusiasmo, irmãos e irmãs, é algo de Deus, é uma alegria por servir ao Senhor, é uma alegria vindo do Espírito Santo para que a gente sirva a Ele. Um crente morno é pior, Jesus está dizendo, é pior um crente morno do que um incrédulo frio. Que horrível, né, irmãos e irmãs? Que horrível. Quantas pessoas às vezes estão dentro das igrejas, anos dentro das igrejas, e não ganham uma vida para o Senhor, não tem alegria de servir ao Senhor, vão muitas vezes para os cultos arrastados ou nem vão, né? Quantas vezes falta aquela alegria, falta aquele prazer de estar na casa de Deus, de servir a Deus, de testemunhar de Deus, de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus. Quantas vezes a gente percebe isso na vida dos crentes? Porque eles estão levando uma vida voltada para eles mesmos nesse mundo. Então, a igreja de Laodiceia tinha sido contaminada pela cidade e tinha um certo narcisismo dentro dessa igreja, vaidade, orgulho, soberba. E Jesus confronta esses pecados terríveis. Como eu disse, o problema não era eles ter dinheiro ou eles possuir dinheiro, mas o problema tornou-se um problema, irmãos e irmãs, porque eles se deixaram dominar por esse espírito de orgulho, por esse espírito de vaidade, e virou uma igreja, né, como diz, autossuficiente, satisfeita consigo mesmo, diz: nós nos bastamos, nós não precisamos de Jesus. Jesus ficou de fora da igreja, vê se pode. Então Jesus estava de fora. Eles se achavam tão bons que não tinha espaço para Jesus dentro da igreja. E Jesus diz: eu estou aqui de fora, estou à porta e bato. Me deixa entrar para que eu possa mudar a vida de vocês. Então, irmãos e irmãs, é bem triste a gente olhar a realidade da igreja de Laodiceia. Então a gente nem percebe
características tão positivas nessa igreja, porque é uma igreja que foi vencida pela filosofia do mundo, totalmente vencida pela a filosofia do mundo. Então Jesus, ele diz aqui, olha, e ele se coloca como um mercador, né? Ele, olha, eu estou à porta e bato, vem, deixa eu entrar e vem comprar de mim riquezas espirituais, vem comprar de mim ouro, vem comprar de mim vestes, vem comprar de mim colírio, porque vocês não estão enxergando, vocês perderam a visão, vocês perderam os princípios. E é interessante porque nessa igreja a gente não vê falar de falso ensino, a gente não vê ouvir falar de perseguição, a gente não vê falar de nada, né, que tem nas outras igrejas. Mas, como diz assim, uma bênção que virou maldição, né? Porque as riquezas, a vida boa, a vida abastada daquela igreja prejudicou, porque esses irmãos colocaram nisso o seu coração e deixaram Jesus do lado de fora. Então, irmãos e irmãs, o que nós podemos aprender? Que a gente deve ter cuidado com aquilo que nós colocamos o nosso coração. Às vezes nós colocamos o nosso trabalho acima do Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa vida de lazer acima do Senhor. Às vezes nós colocamos projetos pessoais acima do Senhor. Nós colocamos tantas coisas acima do Senhor e o Senhor está nos alertando. E eu penso que essa igreja é um alerta. A palavra de Deus diz assim: se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o vosso coração, porque nós fomos resgatados, irmãos e irmãs, para vivermos para Deus, para sermos a imagem de Jesus Cristo, para sermos dedicados a Deus, se de fato nós somos de Deus. Porque às vezes nós nos enganamos, nós não enganamos Deus, nós não enganamos as pessoas, mas às vezes nós nos enganamos dizendo: eu sou de Deus, eu não rejeito a Deus, mas também eu não me volto para Ele, eu não o sirvo, eu não me entrego, eu levo uma vida apática, uma vida espiritual apática. Então isso é muito perigoso, irmãos e irmãs. É muito perigoso. E o que nós podemos aprender? O que Jesus quer de nós? Que nós sejamos uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja cheia da vida dele, da presença dele, uma igreja atuante, uma igreja próspera espiritualmente. E se formos prósperos materialmente, que tudo que a gente tem, a gente reverta para a glória de Deus, que em nenhum momento a gente se deixe dominar por estas coisas, por esse espírito de orgulho, de vaidade, mas ao contrário, que seja sempre alvo às nossas vestes, que seja sempre, irmãos e irmãs, humilde o nosso coração e voltado, entregue ao Senhor, que o nosso coração seja totalmente incendiado pela presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia. E domingo, irmãos e irmãs, nós estaremos dando início a uma nova série, que é Nos Passos de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, sua vida, e nós nos vemos à noite através do culto online. Vamos orar? Deus maravilhoso e poderoso, grande é o teu nome. Senhor, que o Senhor venha nos incendiar com o fogo santo do teu Espírito, que o Senhor venha nos abençoar,
que o Senhor venha nos livrar de todo o mal. Pai, que o Senhor venha nos livrar de toda e qualquer apatia, Pai. Que, ó Deus, nesse tempo de quarentena, Deus, nós possamos ser cada vez mais consagrados ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, buscar-te de todo o coração, através da oração, através da adoração, através do louvor, através, ó Deus, de ouvir a tua voz. Seja conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.